Olá pessoal, este é um dos vídeos que gosto bastante, pois ele mostra o Rio de Janeiro no final do século XVII, quando então era uma emergente e próspera cidade que florescia nos trópicos. Como não poderia deixar de ser, eu escuto as opiniões de quem assiste este canal. Muitos disseram que a música de fundo estava muito alta durante a narrativa, e realmente, nem sempre é possível acertar tudo no início. Eu aprecio comentários construtivos, educados e de bom nível. Estes eu levo a sério, pois ajuda a aprimorar não somente a minha técnica, como também a experiência de vocês que prestigiam estes vídeos. Então, nesta versão foi suprimida a música de fundo. Daqui para frente segue o vídeo original sem a música. Então, neste vídeo, vamos ver o Rio em 1698. E para fazer esta viagem ao passado, faremos através dos desenhos de François Froger, um engenheiro hidrográfico e explorador francês. Então, este François Froger, ele se alistou na Marinha e navegou por muitos países. Ou seja, passou por muitos países. Ele se alistou quando tinha apenas 19 anos, ou seja, embarcando em uma esquadra para fazer uma expedição rumo à América do Sul e outros países. Esta expedição de exploração, da qual François Froger fez parte, iniciou-se em 1695 e terminou em 1697, passando pelas costas da África, Estreito de Magalhães, Brasil, Cayena e Ilhas Antilhas. Durante esta viagem exploratória, ele fez muitas anotações em seu diário, escrevendo um livro, e fez também muitos desenhos. Então, um desses desenhos é este fantástico panorama que nós estamos vendo aí do Rio de Janeiro no final do século XVII, em 1698 aproximadamente. Pelo menos nas versões do livro que se pode ver, os desenhos estão em preto e branco. E este panorama foi colorizado durante a criação deste vídeo. Mais à frente, nós veremos este painel ponto a ponto explicando cada um destes locais que ele registrou e desenhou. Mas antes, um comentário sobre a importância deste panorama legendado. O Rio de Janeiro era, nesta época, muito cobiçado na Europa e a coroa portuguesa não gostava que muitas informações chegassem à Europa, a não ser através dos próprios portugueses. Eles não gostavam de publicar nada. Então, muita coisa do que se tem ou seja, pouca coisa do que se tem daquela época, algumas foram registradas por engenheiros militares portugueses ou por algumas raras expedições, como é o caso desta, da qual François Froger tomou parte. Registrou a cidade do Rio de Janeiro. E o temor da coroa portuguesa era exatamente ter invasões. Creio eu que não por coincidência, 12 anos depois da publicação deste livro, escrito por este francês, um corsário francês tentou invadir o Rio em 1710, mas foi mal sucedido. Mas em 1711 ocorreu uma grande invasão, quando o Rio de Janeiro foi saqueado. Tudo isto com a autorização de Luís XIV, rei da França, que se encontrava desgostoso com a coroa portuguesa, que estava aliada com os ingleses e contra os franceses na Guerra de Sucessão da Espanha. Dito isto, agora vamos ver este panorama ponto a ponto, mostrando os principais destaques da cidade, as principais construções que existiam na época, e que até hoje são extremamente importantes. Existem até acidentes geográficos ali que já foram, que não existem mais. A geografia da cidade foi, de certa forma, bastante alterada. Ao descrever esses pontos, eu vou também colocar algumas imagens atuais vistas do mar.
É muito difícil conseguir a mesma perspectiva, mas de um modo geral eu vou tentar colocar ali ao mesmo tempo que a gente vai vendo o vídeo para comparar. Então, do lado esquerdo deste panorama, nós vemos o Morro do Castelo com algumas de suas principais construções, como a Igreja de São Sebastião, que era a sé ou catedral, o Colégio dos Jesuítas e a Igreja dos Jesuítas, que eu estou apontando aí à medida que eu vou falando, né? Vemos também ali onde seria a Rua de Santa Luzia, Rua e Praia de Santa Luzia, e o Forte São Tiago. Esse Forte São Tiago é o local onde é hoje a ponta do Museu Histórico Nacional. Então, agora vamos comparar com uma foto dos dias de hoje, ou seja, desta área vista do mar. O ângulo da foto não é preciso com o do desenho, mas aí eu demarquei onde está a Igreja de Santa Luzia, as partes aterradas, né, o aeroporto e parte do bairro do Castelo, e o local anteriormente ocupado pelo Morro do Castelo, que deu origem também à Avenida Antônio Carlos. Obviamente que eu não tenho como marcar tudo aqui como absoluta precisão, para ver com absoluta precisão esses aterros só através de um mapa. Nas fotos é difícil apontar com total precisão. Então, aqui vamos para o centro da cidade, olhando em direção ao que seria hoje a Praça 15. Aqui nós vemos o primeiro templo da Igreja de São José. Bem ao centro, agora, deste enfoque do panorama, nós estamos vendo o que seria o convento e a Igreja do Carmo. Nessa época, o Paço Real, ou o que hoje é o Paço Real, Paço Imperial, e antigamente era a casa dos governadores, ainda não havia sido construído. Tá bom? Nesta época aí, ainda não havia sido construída a Casa dos Governadores, que depois seria o Paço Real ou Paço Imperial. Então, agora vamos comparar esta parte do panorama, né, relativa à região da atual Praça 15, colocando uma foto atual, vista do mar, né? A Praça 15 está aqui exatamente onde vemos este enorme edifício de vidro aí, né? E dando um zoom, nós podemos ver também a Igreja do Carmo, a torre da Igreja do Carmo, né, que naquela época era bem menor, aquilo ali era uma igreja bem mais modesta. O antigo convento do Carmo não aparece aí, pois ele está atrás do Paço Real ou Paço Imperial. O que a gente pode notar é que, comparando aquele panorama com uma foto dos dias de hoje, é que as construções históricas que eram muito marcantes naquela época ficaram um pouco perdidas no cenário da atualidade em função de prédios altíssimos que foram construídos. E agora, observando esta outra parte do painel, nós vemos o que estaria naquela época à direita do atual local da Praça 15, ou seja, à direita, os guindastes do Porto do Rio e a casa do governador, que ficava, me parece, na rua direita atual, 1º de março. Nesta época, antigamente, no início da colonização, a água do mar chegava até a rua 1º de março. Nesta época, em 1698, já existia uma outra rua depois da rua 1º de março, ou seja, o mar já tinha sido empurrado um pouco mais para frente. Ao fundo vemos o convento de Santo Antônio. Hoje em dia, a partir do mar, nós não conseguimos ver o convento de Santo Antônio porque existem inúmeros prédios altos construídos que ofuscam a visão. Agora vamos ver a extremidade do lado direito deste painel, onde se encontra o morro e o mosteiro de São Bento e a respectiva igreja do mesmo. E vemos ali no cantinho o que seria a Ilha das Cobras. E agora, a seguir, vamos comparar como era esta parte do Rio em 1698 com os tempos
atuais, colocando uma foto tirada do mar. O ângulo ali com relação ao panorama não é exatamente igual, mas dá para a gente comparar bem. Então, aqui do lado direito, a gente vê o que seria naquela época a área dos guindastes e armazéns. Bem mais ao fundo, nós vemos as duas torres da igreja do Mosteiro de São Bento e parte do Mosteiro de São Bento, que fica sobre o morro de mesmo nome. Do extremo lado direito, nós vemos a Ilha das Cobras, que hoje em dia é interligada por uma ponte. E agora vemos o Mosteiro de São Bento um pouco mais de perto. A igreja, só aparece as torres ali porque elas teve sua vista obstruída por esse prédio aí, que chega a ser até mais alto do que o morro, né? Vemos o mosteiro, o corpo do mosteiro ali do lado, e este viaduto, que já foi demolido. Quando eu tirei esta foto, ele ainda estava de pé aí. Então nós podemos ver que ícones arquitetônicos da cidade daquela época e morros da cidade, que eram pontos de referência muito marcantes para os habitantes, hoje em dia ou estão encobertos por edifícios, né, tendo sua vista ofuscada, ou em certos casos desapareceram, como é o caso do Morro do Castelo, que foi desmantelado, e também do Morro de Santo Antônio. Do Morro de Santo Antônio só sobrou a parte onde se encontra o convento de Santo Antônio. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.